ouvintes da Rádio Fratev! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Criação Agroecológica de Suínos. Eu sou o Samuel, aluno do curso de Medicina Veterinária na UFV, e no nosso episódio de hoje vamos discutir sobre alimentação não convencional de suínos caipiras. E aí, animados? Então vamos ao nosso tema do programa de hoje. Na criação animal, independente da espécie, busca-se sempre por uma reprodução satisfatória, por meio de um bom desempenho dos animais. Nesse contexto, a nutrição tem grande importância, pois além de refletir no desempenho dos suínos, representa a maior parte dos custos totais da criação. As rações para suínos são constituídas principalmente por milho e farelo de soja, e o custo desses alimentos é elevado, especialmente nas regiões não produtoras desses grãos. Desta forma, uma redução na competitividade da produção desses animais pode ocorrer, tornando-se fundamental o conhecimento a respeito da possibilidade do uso de alimentos alternativos na dieta de suínos, uma vez que os mesmos podem substituir técnica e economicamente os principais componentes que levam ao encarecimento das rações. Sistemas de produção animal de forma agroecológica têm como um dos seus principais entraves a utilização de fontes proteicas e energéticas alternativas, ou fontes produzidas pelos agroecossistemas sustentáveis que minimizem os danos ambientais, priorize a segurança alimentar e não afete negativamente o desempenho dos animais. É importante refletir sobre as formas de produção dos alimentos no Brasil em um contexto global de crise de alimentos, mas também pensando no uso racional dos recursos naturais, prezando pela preservação da biodiversidade, da soberania e segurança alimentar e nutricional. O bom manejo nutricional é importante para que os animais expressem seu potencial, aumentando a resposta produtiva pelo uso de nutrientes. Uma nutrição adequada deve refletir em um bom desempenho dos animais de produção e em boas características de carcaça. Para verificar a eficiência dessa nutrição, é importante observar alguns parâmetros, como o consumo de ração, ganho de peso e a conversão alimentar dos animais, que nada mais é que a quantidade de alimento consumida pelo animal dividida pelo ganho de peso médio diário, assim como a caracterização da carcaça, que é uma etapa onde se avaliam os componentes da carcaça, pois esta é um importante indicador de sua qualidade. A agroecologia tem seu foco na criação animal realizada em um ambiente de produção que permita a ocorrência das inter-relações dos diversos fatores da natureza, do solo, da água, das plantas e dos animais, e também o reaproveitamento dos recursos biológicos e naturais existentes. Pesquisas recentes sugerem que os agroecossistemas são mais resistentes quando inseridos em uma complexa paisagem, implantado em sistemas de cultivo diversificados, a partir de matéria orgânica em solos ricos e técnicas de conservação da água. Na produção não convencional de produtos suínos, se recomenda os sistemas intensivos de criação ao ar livre, o ciscal, onde os animais são criados soltos em piquetes. A alimentação natural de um suíno é composta por uma grande diversidade de alimentos: pasto, ramos, raízes, insetos, minhocas, pequenos animais, grãos e muitos outros disponíveis em seu ambiente. É importante ressaltar que esta tem sido a dieta natural dos suínos há milhões de anos, e para a qual o sistema digestivo dessa espécie encontra-se adaptado. Em sistemas de criação ciscal, é importante o manejo das plantas forrageiras, que são alimentos com alto teor de umidade e fibra. O valor nutritivo das forrageiras depende da espécie, variedade e idade da planta. Essas plantas podem ser utilizadas na forma de pastagem, silagem, feno ou cortadas e colocadas em coxos. Diversas espécies de forrageiras podem ser utilizadas na alimentação dos suínos. Por exemplo, gramíneas como o capim cuico e o capim elefante, e leguminosas como a alfafa, que possuem quantidade maior de proteínas brutas e minerais. A pastagem é um componente importante em sistemas extensivos de produção, mas seu uso é limitado nos sistemas intensivos devido ao alto teor de fibra e baixa densidade de energia.
Essas características impossibilitam o uso em grande quantidade dessas forragens para leitões muito jovens e porcas em lactação. Agora, vamos conhecer algumas opções de alimentos alternativos. As abóboras, plantas do gênero Cucurbita, são amplamente cultivadas no Brasil, sendo conhecidas por diferentes nomes dependendo da região. Os frutos são de diferentes formatos e tamanhos e possuem elevado valor nutricional. Podem ser fornecidas aos suínos inteiras ou picadas, cruas ou cozidas. Possuem elevado nível de umidade, com apenas 10% de matéria seca em média. A abóbora moranga possui cerca de 24% de proteína bruta e 41% de fibra alimentar, e é fonte de precursores da vitamina A. As sementes são ricas em proteínas e óleo, porém possuem saponina e inibidor de tripsina, que são compostos que prejudicam a digestibilidade e a absorção de nutrientes. As sementes também possuem glicosídeos cianogênicos, que são compostos que podem causar intoxicação. Por isso, é recomendável que as sementes sejam cozidas ou tostadas antes de serem fornecidas aos animais. A batata inglesa é uma outra opção. Ela é rica em amido, sendo considerado um alimento essencialmente energético. Contém 83% de umidade, 10% de proteína bruta e 7% de fibra na matéria seca. É rica em potássio, pobre nos demais elementos minerais e deficiente em vitamina A. Todas as partes da planta contêm solanina, um glicoalcaloide tóxico. A solanina é encontrada em maior concentração nos tubérculos verdes expostos à luz solar. A batata é melhor aproveitada pelos suínos quando oferecida cozida, pois aumenta a disponibilidade de amido e destrói a solanina e os inibidores de proteases presentes no alimento. O processo de ensilagem é capaz de melhorar a palatabilidade e valor nutricional das batatas cruas. A batata doce é um tubérculo comum no Brasil e um dos principais vegetais cultivados em propriedades agrícolas de subsistência. Tanto as raízes como as folhas podem ser empregadas na alimentação dos suínos. O tubérculo é pobre em proteína bruta, cálcio e fósforo. Comparado com outros tubérculos e raízes, tem um alto nível de matéria seca, cerca de 30%. As ramas são ricas em amido, açúcares e vitaminas, e possuem considerável porcentagem de proteína bruta quando estão na forma de silagem. Os tubérculos e as ramas podem ser fornecidos juntos ou separados, crus ou cozidos na forma de silagem. Para se obter um melhor aproveitamento, a batata doce pode ser fornecida cozida, pois desta forma melhora a disponibilidade dos carboidratos e desnatura os inibidores de proteases de ocorrência natural. A cenoura é uma raiz comumente utilizada na alimentação humana. Possui alto nível de umidade, apresenta 13% de proteína bruta e bons teores de cálcio e de fósforo na matéria seca. A cenoura é rica em beta-caroteno, o principal precursor da vitamina A. Para suínos, podem ser utilizados de 1,5 a 2 kg por animal por dia, sempre acompanhada de suplementação mineral e proteica. A mandioca é um dos cultivos de maior eficiência biológica, com alta conversão de luz solar em carboidratos e possui grande potencial na alimentação animal. Pode ser classificada de acordo com os teores de glicosídeos cianogênicos em mandioca mansa, doce ou de mesa e em mandioca brava, amarga ou venenosa. A raiz apresenta quantidades mínimas de proteína, aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais e fibra. Entretanto, é rica em energia, tem elevada digestibilidade e é bem aceita pelos animais. Sua inclusão na dieta não deve exceder os 40%. A parte aérea da mandioca, composta por suas hastes, galhos e folhas, é rica em proteínas, vitaminas e o conteúdo de minerais é relativamente alto, especialmente cálcio e ferro. Esse material pode ser submetido a diferentes processos, por exemplo, a fenação, que tem o objetivo de eliminar o excesso de umidade, aumentar a concentração de nutrientes
e reduzir o teor de ácido cianídrico, que são compostos altamente tóxicos, que além de causar problemas como dores de cabeça, tonturas e falta de ar, pode afetar o sistema nervoso central. Seu uso na alimentação de monogástricos como suínos não deve exceder os 15%. A banana é uma fruta muito produzida nos países tropicais, contém alto teor de umidade, é pobre em proteína, possui cerca de 7% de fibra na matéria seca e pode ser ofertada aos animais tanto verde quanto madura, sendo que a banana verde tem grande concentração de amido em sua matéria seca, aproximadamente 75%. Já o fruto maduro tem a maior parte do seu carboidrato formado por açúcares como sacarose, glicose e frutose. As bananas verdes têm um valor alimentar mais baixo do que as bananas maduras devido à alta quantidade de taninos, que são compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que decrescem durante a maturação. Na alimentação de suínos em crescimento em matrizes gestantes, a banana madura pode representar até 70% da oferta de matéria seca, desde que combinada com suplementação de proteínas, vitaminas e minerais. Já para porcas em lactação e suínos em fase inicial, não devem ser usadas como principal fonte de energia, devido ao alto teor de umidade. O soro de leite ou soro de queijo é um subproduto da fabricação de queijo, que, quando descartado de maneira incorreta, acarreta em sérios problemas ambientais, devido ao alto teor de matéria orgânica. Este resíduo é composto por água, lactose, proteínas, gordura e ácido lático. O soro de leite é considerado uma boa fonte de energia, já que a maior parte da matéria seca é representada pela lactose e galactose. Possui proteínas de alto valor biológico. Também é uma boa fonte de proteínas do complexo B, principalmente B1 e B12, e vitaminas A e C. Até agora, vimos alimentos ricos em fibras e nutrientes, como vitaminas e minerais. Porém, ainda assim, há uma escassez de proteína produzida por essas fontes. Deste modo, para que a alimentação alternativa seja eficiente e que consiga substituir completamente a ração comercial, faz-se necessária a presença de alimentos ricos em proteína bruta, como é o caso das leguminosas. Desta forma, a fim de baratear os custos e atender às necessidades proteicas dos animais, existem algumas leguminosas que apresentam bons teores de proteína bruta, podendo ser utilizadas para a preparação de farelos que podem ser incluídos nas rações, substituindo o farelo de soja. Na região rural, onde se predomina a agricultura familiar, as leguminosas alternativas oferecem um potencial para serem empregadas em qualquer escala produtiva que inclua a família, sendo consideradas como uma contribuição para a soberania e segurança alimentar, pois são convertidas em proteína animal de um alto valor nutricional. Feijão de porco. O feijão de porco possui um alto teor de proteína bruta, de 27,5%, e tem sido utilizado na alimentação animal na forma de silagem ou farelo feito de sementes trituradas. Esse alimento funciona bem como suplemento proteico para suínos, e para aumentar a sua palatabilidade, pode-se adicionar melaço a este farelo. Sendo assim, a utilização dessa leguminosa na alimentação animal é uma opção proteica alternativa para a produção animal, porque apresenta composição de nutrientes adequados e grande potencial agronômico. Feijão guandu. Os grãos de feijão guandu apresentam teor de proteína bruta variando entre 18% e 27%, e desde que se tenha o tratamento térmico adequado, pode ser utilizado tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal. Possui alto valor nutritivo, sendo que sua farinha apresenta composição química adequada em relação a outras leguminosas, tornando-a excelente para a suplementação de suínos. Em pesquisas realizadas com a inclusão do grão cru na alimentação de suínos, verificaram que a inclusão desse feijão pode ser feita em até 50% da dieta. Mucuna preta. Essa leguminosa pode ser um ótimo suplemento proteico na alimentação de suínos. Com relação ao percentual de proteína bruta contida nos grãos de mucuna preta,
observa-se que os valores variam de 25% a 27%, de acordo com o tempo de torrefação. Para suínos, recomenda-se o tratamento térmico prévio antes de aplicar essa espécie na alimentação, a fim de quebrar os fatores antinutricionais presentes. A inclusão dessa leguminosa na ração de suínos em até 40% não apresenta prejuízos ao desempenho e nem na carcaça. Atenção! As leguminosas cruas contêm alta quantidade de fatores antinutricionais, ou seja, podem reduzir o valor nutritivo dos alimentos e, se ingeridos em concentrações elevadas, podem provocar efeitos nocivos à saúde. Desta forma, os grãos podem ser tóxicos aos animais. Portanto, antes de incorporar uma leguminosa na alimentação de seus animais, é necessário um tratamento térmico prévio. Importante: a criação de suínos com sobras de comida é uma prática comum em todo o mundo, mas diminuiu com o tempo, seja por receber restrições ou ser proibida por resoluções locais e federais. As sobras de comida representam um risco sanitário, pois podem servir de veículos para a transmissão de diversas doenças, como peste suína clássica, peste suína africana, febre aftosa, toxoplasmose e salmonelose. Como exemplo, a Instrução Normativa do MAPA número 44 de fevereiro de 2007 prevê no seu artigo 14 a proibição no uso na alimentação de suídeos de restos de comida de qualquer procedência, salvo quando submetidos a tratamento térmico que assegure a inativação do vírus da febre aftosa. Lembrem-se, o sucesso na produção está diretamente relacionado com uma otimização das fontes alimentares disponíveis ou existam formas de disponibilizar em sua propriedade, além de uma dieta equilibrada. E aí, gostaram do nosso programa de hoje? Espero que sim! Em caso de dúvidas ou sugestões, já sabem, basta entrar em contato pelo e-mail animais.agroecologia@ufv.br. Também estamos no Facebook, Grupo Animais para Agroecologia UFV e Instagram, @GAPAUFV. Vejo vocês na semana que vem. Até mais!